Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que de fato essa graça e paz do Senhor domine e reine em nossos corações. Vamos à palavra do Senhor? Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de João. Hoje nós iniciaremos o capítulo 20, o penúltimo capítulo deste Evangelho que nós já estamos observando há mais de 60 sermões. Esse é o sermão de número 63 no Evangelho de João. 63 domingos que nós estamos dedicados a entender o Evangelho do Senhor escrito por João. Eu vou ler até o verso 10. Peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, nesta oportunidade em que nós, o Teu povo, estamos reunidos aqui para Te cultuar, Te adorar, conforme a Sua própria vontade revelada nas Escrituras. Culto esse, ó Pai, que é direcionado em todos os seus elementos, momentos, segundo a Tua palavra. E nesse momento, então, nós paramos, ó Pai, para nos dedicar a entender mais a Tua palavra, a ouvir a Tua viva voz. Então, Pai, é o que nós Te pedimos nesta manhã. Fala conosco, abra-nos os olhos, ó Pai, alerta-nos, advirta-nos, mas também conforta-nos e salva-nos, ó Pai, que haja salvação entre nós nesta manhã. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria perguntar para os filhos aqui: alguma vez os pais de vocês já disse que ia fazer alguma coisa, te prometeu, aquelas promessas, não, essa semana a gente vai fazer isso, e ele simplesmente não fez? Ou disse que ia te levar para algum lugar, ou te dar alguma coisa, e de repente você ficou ali esperando, confiou naquela palavra e os pais simplesmente não fizeram? Alguns filhos aqui já devem ter passado por isso. Nós somos falhos. E muitas vezes nós fazemos promessas vãs, promessas que não cumprimos. E não damos a devida seriedade quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser sempre aquele povo que, quando diz sim, é sim. Quando diz não, é não. E nós então fazemos promessas, compromissos, até entre nós. Dizemos que vamos visitar e não visitamos. Dizemos que vamos ligar e não ligamos. Fazemos uma série de afirmações, mas a gente não dá a devida importância. Por isso que existem aí os cartórios e tantos meios de autenticar a palavra, o compromisso, uma promessa que foi feita. Você então autentica, vai ali, certifica um contrato, um acordo, uma promessa que foi feita. Porque a palavra do homem tem perdido ao longo do tempo cada vez mais o seu valor. Isso começa dentro da nossa própria casa.
O Senhor Deus vem nos chamando sempre nas Escrituras a entendermos que, apesar de nós sermos assim, descomprometidos com a verdade, com o compromisso, Ele não é. Aquilo que Ele diz, Ele faz. E faz exatamente como diz que faria. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele chama o seu povo, então, a crer na palavra dEle com a própria vida. Crer tendo esperança de que tudo aquilo que Ele diz vai, de fato, acontecer. Nesse texto, nós somos chamados a entender um pouco dessa questão também. Há verbos que são muito repetidos aqui, nesse trecho que vai do verso 1 do capítulo 20, até lá no verso 31 desse capítulo 20. São os verbos ver e crer. As pessoas que veem a ressurreição e creem. Pessoas que veem Jesus e creem. Mas a grande ênfase, e nós veremos isso mais adiante em outro sermão, está lá no verso 29. Quando temos ali aquela situação com Tomé, que precisa tocar além de ver, para crer. E então Jesus diz ali no verso 29, bem-aventurados os que não viram e creram. E assim nós vemos em todo esse trecho ver e crer. E Cristo nos chamando a simplesmente crer pela palavra, pela promessa, por aquilo que Ele disse que faria. Veja que o texto nos conduz dessa forma, trazendo uma ênfase muito interessante logo aí no primeiro verso. A primeira expressão que nós temos, e eu fiz essa ênfase no último sermão, é no primeiro dia. E veja, se nós pegarmos, e isso é muito interessante que todos nós façamos, nós pegarmos esses trechos da narrativa do Evangelho e compararmos entre os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos perspectivas diferentes de um mesmo fato, de uma mesma narrativa. E quando nós pegamos, provavelmente aí na sua Bíblia, logo aí antes do verso 1, deve ter umas referências bíblicas aí. Você encontra aí Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, porque esses trechos dos outros evangelhos estão narrando o mesmo momento. E há perspectivas diferentes, mas todos os evangelistas começam fazendo a mesma afirmação, no primeiro dia da semana. Isso não é por acaso, irmãos. A palavra está nos chamando à inauguração de uma nova era. Primeiro dia do resto dos dias. O primeiro dia depois da derrota da morte. No primeiro dia da semana. As promessas que eram feitas eram sempre de que Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando o Evangelho narra esse terceiro dia, ele não diz no terceiro dia depois da morte, no terceiro dia depois da crucificação. Ele diz no primeiro dia da semana. E assim nós observamos a igreja, a partir desse momento, se reunindo sempre no primeiro dia da semana. Há a transição aqui do dia de descanso, do último dia, o sétimo dia, para o primeiro dia. Porque no primeiro dia, nós temos o alvorecer, o início de uma era diferente. A era que é inaugurada depois do consumado está. Primeiro dia. Mateus 28 diz, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Marcos 16, verso 2 diz, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol. Lucas 24, mas no primeiro dia da semana. Quando Cristo aparece aos seus discípulos, e nós veremos isso nesse evangelho, eles estão reunidos. E eles se reuniam pela manhã, no primeiro dia da semana. E eles se reuniam também ao findar do dia, no primeiro dia da semana. E Cristo aparece ali. Ele não havia feito um compromisso de que aparecia naquele momento, mas ele surge quando os irmãos já estão reunidos no primeiro dia da semana. E assim, você observa no livro de Atos dos Apóstolos, o povo de Deus se reunindo, como nós estamos fazendo aqui agora. Como eu venho afirmando para vocês, nós tínhamos uma promessa que seria cumprida. A promessa de que
o Messias, o Salvador viria. E esse povo então trabalhava toda a semana e descansava no sétimo dia. Descansava na promessa, porque a maldição do pecado envolvia cardos, abrolhos, suor do rosto para obter o pão. Mas havia uma esperança. E esse povo trabalhava e descansava. Trabalhava e descansava no sétimo dia. Mas então Cristo, o Messias, vem para nos dar o descanso eterno. E então o povo de Deus agora descansa primeiro. E então trabalha. Nesse mundo que Cristo diz ao Pai: eu não peço que os tire, mas que os guarde, até que eu volte. E nós estamos aqui então reunidos no primeiro dia, descansados, porque já foi consumado. Já estamos salvos, já somos o povo escolhido de Deus e já temos vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você, ainda que morra, imediatamente estará com o Senhor Deus. E então nós cremos. E veja, a ênfase de crer. Eu sei que a dúvida às vezes chega no nosso coração. Será que isso é verdade? Será que eu sou salvo mesmo? Será que se eu morrer, imediatamente eu estarei com Ele? Será que eu não vou sofrer? Eu não vou para um lugar tenebroso? Aqui que está a ênfase desse trecho, irmãos. Em você crer naquilo que foi dito. Tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento foi cumprido. E nós vimos nos últimos 3 sermões exatamente isso. Conforme as Escrituras. Conforme a palavra. E Cristo então desenvolve e efetua todos os seus atos conforme as Escrituras, conforme o que foi dito, mostrando para nós a fidelidade, tanto de Deus o Pai, como do Filho e do Espírito Santo, àquilo que foi dito por Deus, por meio dos profetas do Antigo Testamento. Tendo cumprido tudo isso, Ele faz novas promessas, e nós estamos observando isso, e somos beneficiários dessas promessas, porque nós estamos há tanto tempo depois, mas nós cremos. Você que está aqui não viu a Cristo, mas você crê. Você saiu da sua casa para se reunir com o povo que crê na palavra. A palavra que hoje em dia, de uma forma rápida, tem enfrentado uma luta muito grande, quando as pessoas querem moldar, modificar a palavra, para que ela se acomode às novas crenças, novas formas de se enxergar a vida, se enxergar pessoalmente, a si mesmo. Mas a palavra não muda, porque Deus não muda de opinião. Se Ele mudasse de opinião, então nós estaríamos numa grande enrascada. Qual seria a nossa garantia de que estaríamos de fato salvos? Qual seria a nossa garantia de que de fato iríamos para o céu? Nós podemos crer. Cristo então prometeu aos seus discípulos que no primeiro dia da semana, ao terceiro dia depois da crucificação, Ele ressurgiria. Mas Maria chega aqui com outras mulheres, os discípulos, e eles ainda têm dúvida, como eu e você temos dúvidas sobre algumas coisas da palavra de Deus. Eles têm dúvidas, e isso fica claro no texto. Quando Maria chega ali para continuar os cuidados, as homenagens, a sua devoção ao seu Senhor, e isso é expresso no texto, ela o chama de Senhor, ela vai ao sepulcro bem cedo do primeiro dia da semana. Estava ainda escuro, e ela vê algo. O texto começa nos mostrando que ela vê. Ela vê uma pedra revolvida. E não era qualquer pedra aqui, era uma grande pedra. Algo realmente muito difícil de se movimentar e feito de forma proposital para lacrar o túmulo. Havia, com frequência, a situação de ladrões mexerem nos túmulos para roubarem os pertences. Eles não roubavam os corpos simplesmente. O que fazer com o corpo? Mas eles roubavam os pertences. E lembre-se, Cristo, cumprindo a Escritura, foi sepultado com o rico, com toda a pompa, num túmulo de um homem rico, e coberto ali por uma quantidade enorme de especiarias, de aromas, de tecidos nobres, caríssimos. E então havia a preocupação com que o túmulo fosse bem guardado.
Mas Maria chega ali e a pedra está fora do lugar. Alguma coisa aconteceu. Mas ela não se lembrou que Cristo disse que ressuscitaria. Ela simplesmente se assusta e diz: roubaram, mexeram no túmulo do Senhor. Veja, quando nós vamos lá para Mateus 27, nós temos uma informação muito importante para nós entendermos essa pedra revolvida. Em Mateus 27, versos 63 a 66, diz assim: disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, e aqui eles estão falando de Jesus, viu? Aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Veja, eles chamavam Cristo de mentiroso, de embusteiro, e eles se lembraram da promessa, a promessa de que no 3º dia ele ressuscitaria. E esses homens que não criam que Cristo era o Filho de Deus, eles pensaram: se o corpo dele sumir, vai ser pior. Nós não vamos conseguir parar com a fé dessas pessoas que acreditam nele, porque simplesmente elas vão acreditar que ele de fato ressuscitou. Então nós precisamos guardar muito bem esse sepulcro. E ali eles colocam essa pedra, eles selam essa pedra, e não bastasse tudo isso, eles colocam guardas para vigiar, para que ninguém revolva a pedra e roube o corpo de Cristo. Mas tudo isso foi em vão. Eles não podiam conter a Cristo. Nós sabemos que Cristo, quando aparece aos seus discípulos, eles estão num local fechado, adiante, janelas e portas, e ele simplesmente aparece. Uma pedra seguraria Cristo. Aquele que para o vento, as ondas, aquele que traz o morto à vida, como ele fez com Lázaro. Será que uma pedra e alguns guardas impediriam que ele ressuscitasse? Mas lembre-se, esses homens não acreditavam no poder dele, não acreditavam na promessa dele. E os discípulos não se lembram muito bem dessas promessas, os guardas lembram, e eis a situação. Toda uma guarda colocada ali. Quando Maria com outras mulheres chegam ali, a pedra está movida. Não adiantou colocar guardas, não adiantou colocar ali a pedra, selar. Cristo, de fato, foi quem revolveu a pedra. E, irmãos, ele poderia ter saído dali de dentro sem mexer com a pedra. Você já tinha pensado nisso? Mas era necessário que a pedra fosse revolvida. Era necessário que houvesse um testemunho claro de ver que ele não estava ali. Se os discípulos de Cristo o vissem em alguns lugares, mas o túmulo estivesse selado, de novo esses guardas iam falar: eles estão tendo ilusões, são loucos, ninguém viu Jesus. Mas a pedra é revolvida. Os guardas precisam testemunhar de que de fato ele não está lá. E então assim o testemunho de ver e crer vai sendo expandido. Havia então um interesse dos inimigos da cruz de negar que de fato houve a ressurreição. Se nós continuarmos ainda em Mateus, agora no capítulo 28, nós vemos algo interessante também. Mateus 28, no verso 11, diz assim: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, leia-se presbíteros, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje.
Eles tiveram a ideia de selar o túmulo para que ninguém roubasse o corpo. No entanto, isso não adiantou, porque Cristo de fato ressuscitou. Quando Maria chega com as mulheres para testemunhar isso, os guardas, percebendo também a situação, correm para os anciãos da igreja, para os políticos, envolvem ali Pilatos e dizem: não adiantou nada, ele ressuscitou de fato, ele não está lá. E então esses homens, aqueles que estavam envolvidos na morte de Cristo, pagam, subornam, dão dinheiro a esses guardas, esses soldados, para que eles então contassem uma grande, como se diz hoje, né, fake news, mentira. E eles começam então como uma anticomissão. E por que eu digo anticomissão? Porque lá em Mateus 28 também, Cristo faz a grande comissão. Ele chama os seus discípulos e diz: ide, portanto, fazei discípulos. Essa é a grande comissão. Mas no mesmo capítulo 28 de Mateus, um pouco antes, surge a anticomissão. Por meio de suborno, por meio de corrupção, eles dão dinheiro para aqueles guardas para que eles mintam e digam: roubaram. Vieram de noite, nós estávamos ali cochilando e eles roubaram o corpo de Cristo. E essa mentira foi se espalhando, funcionou. Mas aqueles que creem, eles creem, e é esse o chamado do texto, creem, independente das mentiras e circunstâncias da vida. Você crê, apesar de uma série de coisas que te empurram para não crer. E essa a ênfase do texto. As pessoas são chamadas a crerem porque Ele prometeu. E de fato nós temos testemunho de um número imenso de pessoas. Não adiantou essa anticomissão. Nós vemos aqui no capítulo 20 que há uma situação aí, as mulheres voltam, contam ali para Simão, Pedro e para o próprio João que escreve o Evangelho, e eles começam a correr ansiosos, e o texto narra aqui que um passa na frente do outro, mostrando para todos nós como eles estavam eufóricos para chegarem e verem, testemunharem. Eles não se lembram das promessas, mas a mulher diz: roubaram. Eles não questionam e dizem: ah, Maria, ele disse que ia ressuscitar. Não, eles dizem: roubaram, e eles começam a correr. João chega na frente, mas ele não entra, ele para. Ele vê ali apenas um lenço. Pedro chega depois, mas ele já chega entrando. E aí, quando eles estão ali juntos, o texto diz que eles veem algo interessante. Verso 5 diz que, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou no sepulcro e também viu os lençóis. Por que o texto está nos dando informações sobre os lenços, os lençóis, as peças de linho caro que tinha ali? O verso 7 diz que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. E aqui o texto está nos mostrando, olha, é como se o lenço ali tivesse guardadinho. Alguém que supostamente roubou o corpo teve o cuidado de guardar todas as coisas, os lenços. Faz sentido roubar um corpo e deixar aquilo que tem de valor? Então ladrões comuns não eram, se é que aquela versão do roubo fosse verdadeira. Alguém teria que ter entrado ali, deixado tudo arrumadinho. Não sei aqui quem já teve a tristeza de chegar na sua casa depois que alguns ladrões passaram por ali. Eles não costumam invadir as nossas casas e deixar tudo dobradinho, não. Fazem uma bagunça, reviram tudo. Eu já vivenciei isso e é realmente horrível. Por quê? O texto está nos mostrando que tudo foi guardado, tudo foi colocado, as coisas de valor estavam ali. Para nos mostrar, irmãos, exatamente que não foi roubado esse corpo. Cristo, agora com suas vestiduras novas, não precisa de linho, desses tecidos caros. Ele agora está revestido, ele está completamente em glória, e ele então ressurge, e aqueles panos são deixados ali, e os discípulos testemunham isso. Veja que no verso 8, então diz que então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e o texto diz que ele viu e creu. Os verbos ver e crer. Viu e creu. Nós vamos observar isso nos próximos domingos, mas aqui nós temos
esse primeiro momento, até o verso 10, onde nós temos o texto nos chamando à ressurreição, ver e crer. Então, vemos do verso 11 ao verso 18, quando Jesus, então, tem ali uma conversa com Maria, e ela o conhece somente quando ele diz o nome dela. Nós vemos, então, que Maria passa a se lembrar das promessas e crer. Vemos, então, que no verso 19, verso 23, Jesus aparece aos discípulos, ele se mostra as mãos, o lado, ou seja, as cicatrizes, dizendo: eu de fato morri, estão aqui as marcas, mas eu ressurgi. Não sou outro, não sou uma imagem, sou eu mesmo, com as cicatrizes, vejam. E esses homens veem e creem. Então, chegamos ao verso 24 até o verso 29, quando temos a situação com Tomé, que nem vendo crê, ele precisa tocar. Veja, o texto, todo esse trecho, ele está nos mostrando a ênfase sobre o ver e crer, em diversas situações, com diversas aplicações. E nós que estamos aqui hoje, somos chamados a crer, mesmo sem ver. E nós veremos isso com mais detalhes em outro sermão, mas gostaria que você observasse aí o clímax do ver e crer, lá no verso 29, que eu já mencionei para vocês. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você crê em Jesus? Mesmo sem tê-lo visto, mesmo sem ter testemunhado pessoalmente todas essas coisas, se você de fato crê, e você crê com a sua vida, a palavra está dizendo que você é um bem-aventurado. Uma pessoa, e esse é um termo bíblico muito específico, que você não encontra por aí em outras situações, é alguém que é completamente, plenamente feliz naquilo que realmente interessa. Bem-aventurado. Temos o sermão de Jesus, Sermão do Monte, chamado também de Sermão das Bem-aventuranças. E há algumas coisas ali que nós achamos estranhas, porque bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados está um pouco diferente do conceito do mundo, que diz que são felizes os que não passam por nenhuma dificuldade. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, nos chama a entender o que é a plenitude de felicidade, o que é ser bem-aventurado. E aqui no texto, ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Veja, desde quando nós iniciamos o Evangelho de João, e hoje eu falei para vocês que nós já estamos há bastante tempo observando isso, eu venho repetidamente falando para vocês de algo que está escrito lá no verso 31. Nós estamos quase chegando no verso 31 do capítulo 20. No primeiro sermão, lá no capítulo 1, no verso 1, eu mostrei para vocês esse versículo. Quando João aqui, no capítulo 20, verso 31, diz que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes que estão escritos, porém, foram registrados para que creiais. O Evangelho de João é escrito para que nós que não vemos, creiamos. E ele escreve dessa forma, e ele explica que está escrevendo com esse objetivo. Então, quando você lê o Evangelho de João, o autor diz para você: é para isso que eu escrevi. Você está crendo? Você crê em Jesus? Você crê que Ele de fato é o Cristo, o Messias prometido, que Ele é o Filho de Deus? E então, veja como ele diz no verso 31, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O mesmo evangelista João, lá no capítulo 8, ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida, e essa vida é uma vida em abundância, ainda que você seja perseguido. Uma vida em abundância, ainda que você chore. Nós somos chamados a viver uma vida que o mundo que não crê desconhece. Porque a nossa esperança, alegria, satisfação, bem-aventurança está baseada naquilo que nós cremos e não naquilo que nós temos. Você é chamado a ser bem-aventurado pela sua fé. Veja que interessante. Se você não crê em Deus,
Você vai ser bem-sucedido, feliz, se você tiver algumas coisas. As circunstâncias governam a sua felicidade. Mas o crente, e o nome, a palavra crente, já te chama a esse entendimento, o crente é chamado a viver plenamente feliz, bem-aventurado, independente das circunstâncias. Então você pode sim ser vivo, abundantemente vivo, mesmo que você esteja chorando. Eu tive mais uma vez essa semana no cemitério, outro parente nosso, inclusive vocês conhecem o reverendo Rodrigo Broto, meu primo, pregou aqui. O pai do reverendo Rodrigo morreu essa semana, e nós estivemos ali de novo. E há poucos dias atrás, nós sepultamos a nossa prima, a Thalita, e eu mencionei rapidamente aqui, a Thalita tinha só 37 anos, e nasceu com uma condição, um problema muito sério no coração, e pela graça de Deus ela viveu 37 anos. Quando chegou numa situação crítica, e os médicos evitavam a cirurgia, quando chegou num momento em que era muito crítico, se ela não fizesse a cirurgia, ela morreria em poucos meses. Mas se ela fizesse a cirurgia, ela poderia morrer na mesa de cirurgia, ou viver mais tantos anos. O fato é que Thalita faleceu ali por causa da cirurgia. Depois da cirurgia ela viveu menos de 24 horas. Mas o testemunho, e esse é o ponto que eu quero chegar, o testemunho dela, a fé, a forma com que a família reagiu à morte de uma jovem mãe, com filhos pequenos ainda, é algo maravilhoso de se ver. É morte. Mas nós vimos ali um testemunho de pessoas que nunca viram, mas creem com a sua vida na salvação. Um esposo que sim, está enlutado, enfrentando a dificuldade com um filho pequenininho, uma filha um pouco maior, mas numa serenidade, numa confiança, orando, falando em voz alta, testemunhando. Veja, é essa vida que você que crê é chamado. Naquilo que tem de pior que o mundo teme tanto, que é a morte, o crente que é bem-aventurado, que tem a vida em abundância, ele confia. Todo mundo ali da família dizendo, a Thalita está no céu. O sepultamento do pai do Rodrigo Broto, haviam pessoas ali que não criam, pessoas que pensavam diferente, e foi um sepultamento diferente. A firmeza do pastor Rodrigo era admirável. Ele pregou, ele orou, e ele falou de forma dura também, mas crendo com sua própria vida. Outras pessoas que não creem estavam desesperadas, completamente desesperadas, sem saber para onde ele foi, para onde nós iremos. E de ontem para hoje, na rede social, tem muita gente se perguntando, falando sobre a brevidade da vida, porque uma moça tão jovem como a Marília Mendonça faleceu de forma inesperada, e as pessoas então começam a pensar sobre isso. Salomão já tinha falado sobre isso há muito tempo. É melhor ir na casa que há luto do que na festa, porque ali você observa o fim, o objetivo, o significado da vida. Salomão cria, você é chamado a crer, para que crendo você tenha vida, vida em abundância, vida apesar das circunstâncias. Uma doença, falta de dinheiro, falta de pessoas, falta de coisas, não vão te fazer afundar em desesperança, em desespero, porque você tem a esperança de quem crê, a esperança do Consolador que habita em você. E é isso que o texto de João está nos chamando a vivenciar. A cruz e o túmulo vazio são recibos, autenticação de que ele de fato ressurgiu
E a grande ênfase desse trecho inicial é esse. A ressurreição, irmãos, é parte fundamental da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando prega à igreja, e nós lemos hoje um trecho de 1 Coríntios 15, ele fala exatamente sobre isso. Lá em Coríntios 15, que nós lemos, 1 Coríntios 15, verso 1 a 8, diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Veja, Paulo está pregando ali, por meio dessa carta à igreja de Corinto, e ele fala do Antigo Testamento. Está dizendo, as Escrituras, e a referência às Escrituras aqui, são os escritos da lei, os profetas, os poéticos, o Antigo Testamento. Ele está dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento disse que isso iria acontecer. E Paulo está dizendo, percebe? Você crê? E então ele diz, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou, segundo o Antigo Testamento. Havia profecias que falavam disso. E então ele entra na parte do Novo Testamento. E depois da ressurreição, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Cristo apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Era difícil de 500 pessoas terem uma ilusão e acreditarem com tanta convicção. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Essas pessoas testemunharam. Isso está lá em 1 Coríntios 15, que nós lemos. Várias pessoas viram, creram na ressurreição de Cristo. A ressurreição é fundamental para a nossa fé. Veja, crer nas pessoas da Trindade, muitas pessoas creem em Deus, mundo afora. Muitas pessoas creem no Espírito Santo, muitos creem em Jesus, mas eles creem do jeito que eles querem crer. E então quando você pergunta, você crê em Deus? Ele diz sim, mas não desse jeito aí que a Bíblia fala. Eu creio num Deus que é amor. E então trazem ênfase somente a alguns atributos de Deus. Deus é amor, completamente justo o amor dele. E ele não poderia ser infiel nesse amor, fazendo com que aquilo que ele prometeu, ou seja, a condenação daqueles que não creem, fosse uma mentira. Por isso o amor dele é santo e justo. E assim nós pregamos. Outros creem no Espírito Santo, mas muito mais como uma espécie de energia do que em Deus propriamente dito. E essas pessoas então começam a moldar a Trindade, Deus conforme os seus próprios entendimentos. E Jesus Cristo. Creem em Jesus? Creem, mas eu não creio na ressurreição. Há igrejas reunidas que pensam dessa forma. Eu creio, mas eu não creio que ele de fato encarnou. Acho que ele veio aí e apareceu como um espírito. Quando nós temos fundamentos da nossa fé, nós precisamos entender esses fundamentos. Eu mencionei para vocês aqui há poucos dias o credo dos apóstolos. O primeiro credo ali do início da igreja, um credo do primeiro século. E lá no credo nós lemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Veja, são formas sucintas de mostrar para nós como é essa trindade que nós cremos. Não é do jeito que você pensa, simplesmente. É do jeito que ele descreve que é. Do jeito que Deus se descreve, se revela, melhor dizendo. Ele se revela para que nós creiamos conforme as Escrituras. O discípulo amado chega ali para testemunhar, ele vê e crê. De fato, Cristo está ressurreto. E veja o verso 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Estou citando João 20, verso 9. Quando o texto diz que João viu e creu, traz a ênfase. Por que eles ainda não tinham crido?
Porque eles ainda não tinham compreendido a promessa, a palavra de Deus. Eles não tinham compreendido a Escritura, aquilo que foi anunciado pelos profetas. E então agora os discípulos, esses apóstolos, começam a conhecer uma nova vida de fé. Eles começam a crer com sua vida nas promessas. Para que você perceba o quanto eles demoraram a chegar nesse ponto, lá em Mateus 12, eu mencionei isso há algum tempo atrás. Mateus 12, Jesus está falando com os discípulos e ele disse que a semelhança de Jonas, que foi ali engolido por aquele grande peixe e ficou ali nas trevas, ficou no escuro por um tempo, Cristo diz, a semelhança de Jonas, eu estarei ali debaixo do poder da morte, mas eu ao terceiro dia voltarei ressurreto. E em duas outras ocasiões, ele mencionou também, em Mateus 16 e também capítulo 20, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele disse isso para os discípulos, mas os discípulos não creram como deveriam. E isso fica latente quando Maria simplesmente acha que ele foi roubado. Maria está com outras pessoas, conta isso para os discípulos, Pedro e João, e eles também acreditam. Roubaram o nosso Senhor. Eles correm para o túmulo. Que solução nós vamos dar? Veja, nenhum deles se lembra da promessa da palavra. E isso, irmãos, não é para falar mal desses discípulos, é para que você entenda que eu e você somos assim também. A gente lê aqui a palavra, mas então quando surge a circunstância difícil, surge a situação na sua vida, você começa a não crer. Você vê textos como aquele que diz que nada na sua vida acontece por acaso, o Senhor tem controle até de um fio de cabelo que cai. Você diz, eu acredito, mas eu estou em pânico, eu estou com medo. As Escrituras não estão dizendo que Ele cuida de tudo? E você não consegue confiar nele, você não consegue confiar na palavra. E qual é o problema disso, irmãos? Fé. Você não está crendo como deveria. Ainda que você creia em Deus, você crê de forma fraca. E o Senhor vai te chamar dia a dia a crer de forma mais profunda. E como Ele vai te levar a crer de forma mais profunda, se não colocando você em circunstâncias em que essa fé seja exercitada? Portanto, se você tem medo de enfrentar algumas circunstâncias, lute para desenvolver a sua fé logo. É esse o objetivo, é esse o chamado, é isso que esse trecho das Escrituras está nos chamando, a crer com a sua vida. Era justamente a fé na palavra dele que Jesus desejava desenvolver dia a dia na vida daqueles discípulos. Foi isso que ficou claro naquela situação em que eles se desesperam num barco. Cristo está tranquilo, Ele tem poder. Os discípulos não creem nele, se desesperam. Pedro, então, na situação ali das ondas revoltas, vê a Cristo, reconhece. Então, por um instante, Pedro crê. E ele começa a andar por sobre as águas, algo que não respeita as leis da física. Mas ele anda. Só que quando ele começa a olhar para a circunstância, ele começa a afundar. Ele começa a tirar o olho da crença resoluta do poder, ou no poder do Senhor. Nós, irmãos, passamos por circunstâncias, e o Senhor tem nos colocado nessas circunstâncias para nós crermos. Os filhos que eu mencionei, às vezes ouvem os pais fazendo promessa, os pais não cumprem. E os mais novos aqui, entenda, não são só os pais que vão fazer promessas e não vão cumprir. Quando vocês forem casados, aqueles que não são, seu cônjuge vai fazer promessas e não vai conseguir cumprir. Muitas pessoas prometem ficar casados até que a morte separe, mas a convivência torna isso difícil. Amigos, ambiente de trabalho, pessoas vão trair a sua confiança, pessoas vão mentir para você. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus
não pode mentir. Deus jamais mentiu. Isso é contra a natureza de verdade absoluta de Deus. Nós, por causa da queda, nascemos em pecado e mentimos, pervertemos a verdade, porque há malícia no nosso coração. Há muitas vezes, disfarçada de boa intenção, uma mentira. E dizemos uma mentirinha por um bom motivo. Os fins nunca justificam os meios. Mas entenda, eu te chamo mais uma vez, Deus jamais mente. E Ele te chama a crer. À medida que você crer na palavra de Deus, de olhos fechados, com sua vida, você vai começar a experimentar uma nova dimensão de vida em abundância. Essa vida bem-aventurada, vida de fé. Nós não podemos, diante de tão grande testemunho, ficar vacilantes na nossa fé. E olha que as coisas estão piorando no mundo. As Escrituras falaram algumas coisas acerca do fim. As coisas vão piorar. E quando essas coisas piorarem, você vai ser chamado a crer ainda mais, de forma mais profunda. O que você está esperando? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor escolheu se revelar a nós por meio dessa palavra. Palavra que ao longo da história de toda a humanidade não mudou, porque o Senhor não muda o que diz. Obrigado, porque nós aqui cremos na Tua palavra. E o Senhor nos chama então a viver baseado nessa palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque o nosso coração é vacilante. A nossa mente inteligente nos prega peças, quando nós preferimos crer na sabedoria dos homens, na suposta ciência, em detrimento da Tua palavra. Então, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos, aumenta-nos a fé e ajuda, ó Pai, os nossos filhos, as nossas crianças, a perceberem que ainda que as pessoas que os amam, os pais, muitas vezes fazem compromissos e falham, o Senhor nunca falha. Leva-os a crerem e a entregarem a sua vida por completo a Ti, desde bem novos, para que a vida seja pautada pela Tua vontade. Assim como os mais maduros, os casados, ó Pai, que se frustrem com as mentiras, com os enganos das outras pessoas. Ajuda-os, ó Pai, ajuda-nos a crer quando formos traídos pelas pessoas, a crer em Ti e pautar a nossa vida mais e mais na Tua vontade revelada a nós, a Bíblia Sagrada que nós temos em nossas mãos. Nós Te agradecemos por ela, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.